Hoje vamos falar sobre Smart Money. Vamos falar sobre Smart Money. E pessoal, queria lembrar para quem quer estar comigo, é só clicar no link aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, compartilha o vídeo, compartilha o máximo possível e me segue nas redes sociais e vamos a isso. Smart Money Concept. Vamos falar sobre Smart Money Concept. Falamos da liquidez, que é muito importante, é muito importante sobre é muito importante entender sobre zonas de liquidez. Falamos sobre liquidez, agora sobre Smart Money Concept. O conceito de Smart Money ou dinheiro inteligente é um modelo operacional que mapeia graficamente ações de grandes players institucionais do mercado. Sabemos que diversos tipos de institucionais movimentam os preços, cada uma com os seus objetivos e horizontes temporais. No entanto, o que realmente nos interessa são especialistas, os market players e os grandes operadores institucionais, OTF. OTF são operadores de todos os time frames. São operadores de todos os time frames. Esses mesmo é que nos interessam. Esses é que vamos fazer o quê? Vamos surfar com eles. São esses que nós temos que fazer o quê? Temos que mapear. Segundo o nosso pai Richard Wyckoff. Eu amo Richard Wyckoff. Quem não ama Richard Wyckoff, eu não sei. Te odeio se você não gosta de Wyckoff. Não tem como Smart Money fazer sentido sem Wyckoff. Tá maluco? Ok, esses agentes estão por trás da maior parte do movimento significativo. O movimento sustentado de preço só ocorre com a participação deles. Assim como Richard Wyckoff mapeou esse comportamento institucional no início do século XX, estudando estruturas e liquidez, a análise Smart Money surge como um modelo operacional derivado da sua teoria. Eu quis colocar isso daqui, sabe por quê? Porque há uma guerra que ninguém acredita que Smart Money nasceu de Wyckoff. As zonas de oferta e demanda são de Wyckoff. Mapeamento institucional foi Wyckoff que mapeou, que começou a fazer o quê? Fazer um mapeamento institucional. Através do quê? Através de estruturas. Através de estruturas de Wyckoff. Wyckoff foi um grande... Eu falo muito sobre aquilo ali. Lá dentro da team, tá vendo? Eu tenho um módulo completo de Wyckoff, história de Wyckoff, toda a história mesmo de Wyckoff, como ele era, como ele conseguiu, não sei o que. Pessoal, você tem que ter noções, pelo menos, você tem que dominar o Wyckoff anime. O Wyckoff sem Smart Money é algo frio, é algo frio. Você me pergunta, posso ter consistência, posso ser consistente usando Smart Money só? Vai. Mas se adicionar o Wyckoff, oh meu amigo, a sua taxa de assertividade vai ser muito assustadora. Vai ser a taxa de assertividade absurda. É por isso que Smart Money surge do que? A análise Smart Money surge como um modelo operacional derivado da sua teoria, da teoria de Wyckoff. Da teoria de Wyckoff. As estruturas, aquelas estruturas laterais que nós vimos quando o preço começa a andar de lado, são estruturas de Wyckoff. São estruturas de Wyckoff. Eu achei que na aula passada eu falei que se limpasse essa liquidez, mas nem chegou de limpar, só está a sentir liquidez, voltou, explodiu para baixo, não sei se é notícia ou o que é isso. Aqui. E uma coisa que eu queria dizer, pessoal, eu não observo notícias. Eu não observo notícias. Eu simplesmente só opero. Ok, estruturas de Wyckoff. Isso daqui é uma estrutura de Wyckoff. Quando o preço anda de lado assim, é uma estrutura de Wyckoff. O preço quando anda de lado é uma estrutura de Wyckoff.
A estrutura de Wyckoff é feita desse jeito. Vem desse jeito, vem. Vem desse jeito. Acumulação. Reacumulação. Distribuição. Redistribuição. Redistribuição. E aqui pode vir o que? Acumulação. Isso é o ciclo do mercado. Reacumulação, acessivamente. As estruturas laterais são estruturas de Wyckoff, que essas zonas são zonas de oferta e demanda. Essas zonas aqui geram blocos também, meus amigos. Meus amigos, essas zonas geram blocos, porque o Wyckoff, Smart Money surge de Wyckoff, surge de Wyckoff. Então, é muito, mas muito importante entender o Wyckoff. É muito importante, pessoal, é muito importante. Vocês têm que entender o Wyckoff, vocês têm que operar o Wyckoff. Vocês têm que operar o Wyckoff. Tá vendo? Isso daqui eu coloquei para esfregar na cara de pessoas que negam isso. Que negam que Smart Money surge de Wyckoff. A análise de Smart Money se desenvolve principalmente em torno de dois conceitos básicos: order block, blocos de ordem, estruturas de controle ou flow. Quais são essas estruturas de controle? As estruturas de controle, pessoal, são estruturas de Wyckoff. São estruturas de Wyckoff. Sabe, eu sou uma pessoa que, se você me encontrar, eu conversar consigo sobre outra coisa, começa a me apedrejar. Eu amo o mercado. Qualquer pessoa, exemplo, não sei o que, dou sobre o mercado. Eu gosto de falar sobre o mercado. Por isso que eu fico muito feliz falando do mercado. Eu fico muito feliz em ensinar. Apesar de que eu não sei se vos contei essa história, que o meu primeiro aluno, o que aconteceu? Era um tipo conhecido, só lhe vi em casa de um outro conhecido, porque eu estava aí levar jogos, tal dia, não sei o que, games mesmo, para PC. O que acontece? Depois ele foi percebendo que, bro, esse gajo aqui, bem, vive como? Tá vendo? Foi percebendo que, bem, esse gajo vive como? Logo ele foi perceber que esse gajo aqui vive do mercado financeiro. Foi daí que ele me manda uma mensagem. Me pergunta: que bro, posso chegar na sua casa, não sei o que. Eu, de boa. Ele andava uma distância muito, mas muito longa. Mas eu quero vos contar toda a história dele. O que acontece? Vamos continuar. O que acontece? Ele chegou, ele sempre ia para minha casa. Era muito distante. Ele nem subia a base, nem subia táxi, não sei o que. Ele ia a pé. Sabe, ia a pé tinha um telefone que desligava assim, no 50%. Aquele telefone, sabe, eu dizer que pro essa cena aí tá lá, man. E ele era uma pessoa que bebia muito. E esse gajo bebia muito. A família tinha que, já sabia, se demorou a chegar, tinha que ir lhe procurar na rua para chegar lhe carregar para casa. Para chegar lhe carregar para casa, não sei o que. Esse daí, sempre toda a zona conhece que aquele gajo ali. Aquele gajo ali, a família vai lhe procurar, ou amigos, vai lhe procurar para chegar lhe carregar para casa. O que acontece? Fomos nos conhecendo assim. Ele de repente, tá me chamando de mentor. Eu nem queria isso, eu só queria viver, tipo, na minha, operar normalmente, não sei o que. Me chama de mentor. Sempre vem ali, não sei o que, só pedir me ensinar, não sei o que. Eu como gosto de falar do mercado, foi
o ponto fraco, o meu ponto fraco. Por quê? Porque eu não queria lhe ensinar, mas eu gostava muito de falar do mercado. Ele percebia isso. Sempre ele vinha. E já daí eu comecei a ser mentor dele. Depois aqui, próxima aula, eu hei de trazer um print dele que ele mandou o histórico dele. Só para vocês verem, tipo, como é o histórico dele. Ou posso pedir histórico dele mensal também, só para vocês verem. O que acontece é que eu vou lhe ensinando. Logo, alguns ele começa a compartilhar nos grupos, e alguns também decidem se juntar, nos dá lá mentoria, algo do tipo, não sei o quê. Para vocês terem noção, a primeira mentoria que eu dei, as primeiras mentorias que eu dei foram $10, tá vendo? Eu não tava nem aí, tipo, para o valor, não sei o que, tá vendo? Era aquilo que, esse pessoal, não sei o que, já que estão aqui, não sei o que. Fui lhes ensinando, não sei o que. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Eu não sei, mesmo a família parece que está assustado. Como esse gajo aqui parou de beber? Como esse gajo aqui, ele começou a fazer o quê? Comprou o celular, comprou um laptop, bom mesmo, um bom laptop, organizou seu setup, não sei o quê. O que acontece é que do momento em que eu ia lhe ensinando, não mudava simplesmente no mercado. A vida dele mudava. E abandonou todos os amigos. E amigos dele eu conseguia lhes perceber. Tinha alguns amigos que iam em casa dele e eu lhe carregar. Que bro, hoje queremos te encher de bebida. Hoje queremos te encher de bebida. Inicialmente, ele às vezes cedia. Mas chegou um tempo que ele nem estava nem aí. Agora, ele é uma pessoa consistente. É uma pessoa consistente que pode chegar a abrir live para vocês vos mostrar resultados, não sei o que. É uma pessoa consistente. Ele acreditou de fato e seguiu simplesmente aquilo. Seguiu aquilo sem se desviar. Sabe que quando eu vi o histórico dele, eu bati palmas, eu disse, sim senhora, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. E daí que eu comecei a ter orgulho de mim mesmo, dizer que, nossa, eu consigo fazer isso. Eu consigo transformar a vida de pessoas. Eu consigo fazer uma pessoa ser consistente. Eu disse, não, eu sou bom. Eu sou bom. Eu posso não ser bom, tipo, em forma de ensinar, não sei o que, tipo, não ser um profissional na forma de dar uma mentoria, não sei o que, tá vendo? Não seguir aquele profissionalismo ali, não sei o que. Mas, bro, você vai ser consistente de qualquer jeito. Tenho minhas formas de fazer as coisas, mas você vai ser consistente de qualquer jeito. Ele foi sendo consistente. Não vou dizer outros, não sei o que, tá vendo? Estou a falar de esse em específico. E sabe que ele nunca para de me agradecer. Mas eu sempre lhe digo, não, bro, você não tem que me agradecer. Você tem que agradecer a si mesmo. Pelo esforço, pela disciplina, por seguir aquilo. Mesmo quando você achava que isso na verdade não está a dar certo. Ele já chegou dos lobos, bro. Eu só estou a perder, man. Eu estou a fazer de tudo. Qual é a cena? Mas hoje em dia, ele sabe o que é maravilha do mercado. Ele sabe, ele sente isso. O que é a maravilha do mercado. E você vai chegar lá. Você também vai chegar lá. É possível. É possível. Sabe, quando você está de fora, não sei o que, parece que é algo muito distante, algo impossível. Não. É algo possível. É algo que você vai conseguir. Já
É isso daí, eu só queria deixar isso, tipo, só passou na minha mente, acabei me lembrando. E é isso daí, pessoal. Você vai ser consistente. Você vai ter resultado. Acredite em si mesmo. Siga o plano a qualquer custo. Não anda a ouvir promessas de um lado para o outro. Temos uma estratégia milagrosa. Vem fazer parte desse grupo. São sinais. Eu não sei o que. Você vai ganhar quanto por mês. Não sei o que. Não existe, meu amigo. Eu gostaria de te dizer. Tipo, eu te dar uma fórmula para você sair dessa situação onde você está. Não existe, meu amigo. Não existe fórmula mágica. A única coisa que você tem que fazer, meu amigo, é seguir o seu plano e ser disciplinado. Repetir aquilo todo santo dia. Afiar sua técnica. Lapidar bem sua técnica. Afiar sua lâmina. Como diz Bruce Lee, não tenho medo. Não tenho medo do quê? De uma pessoa que bate mil chutes diferentes. Eu tenho medo da pessoa que faz o quê? Que bateu 1000 vezes o mesmo chute. Esse daí é perigoso. Sabe, uma pessoa que treina 1000 vezes o mesmo chute, esse quando te encontra, você morreu. Esse te esmaga. É isso que é mercado financeiro. Não existe nada milagroso, meu amigo, não existe. Entra, testa de tudo na internet, você há de ver. E quanto mais você procura isso, sua mente começa a ficar poluída e você começa a desacreditar no mercado. Por quê? Porque você anda a ouvir promessas falsas de um lado para o outro. Meu amigo, não existe. Não existe nenhuma forma. Siga isso. Lê a parte comportamental. Treine a sua parte comportamental. A desver. Não, você não vai mudar só no mercado. Na sua vida também, pessoal. Você vai ser um gajo organizado. Vícios que você tinha, você vai deixar. Ok, pessoal. Vamos continuar sobre o Smart Money. São esses dois pilares que sustentam a dinâmica do mercado. Tal como o Wyckoff ensinou, o preço frequentemente limpa a liquidez. Stop loss de pequenos traders antes de iniciar um movimento sustentado, criando os blocos e mitigações, testes e desenvolvimento da sua narrativa de causa e efeito. Pessoal, o que acontece aqui? O Wyckoff é maravilhoso, vocês, pá. Smart Money só, tá maluco? O Wyckoff é maravilhoso. O que acontece, pessoal, é que no Wyckoff, o que acontece? Ele cria liquidez, ele diz que primeiro cria liquidez, limpa-se o stop loss. O stop loss de pequenos trades. Eu, você, seu amigo, são limpados. E depois que limpa essa zona aqui, que foi limpada a liquidez, vira uma zona de order block. Aquilo que eu estava a dizer. É por isso um order block de qualidade não basta só ter mulher grávida em golfo. Dentro do order block aqui é 1 hora, por exemplo. Num minuto tem que ter pelo menos um movimento lateral. Tem que ter um movimento lateral. Isso dá qualidade ao order block. Não sou eu que estou a dizer isso, é o Wyckoff. E isso vai te dar uma assertividade muito, mas muito absurda. Muito absurda. E se você aprofundar mais, você pode aprender sobre o controle do mercado, sobre o Wyckoff, para onde vai o preço, não sei o que, muita coisa. Pressão da oferta, pressão da demanda. É muito importante aprender o Wyckoff. O Wyckoff tem que andar junto com o Smart Money, por favor. Para de andar a tomar stop bobo, que não faz sentido. Ok, o que acontece, meu amigo? Ele cria liquidez, captura a liquidez. Depois que captura essa liquidez, na captura de liquidez você pode ter uma oportunidade aqui para sofrer esse movimento. Ou
se você não surfou esse movimento, ou se você surfou na hora que ele, depois de alguns dias, ou pode ser no mesmo dia, ele veio e criou liquidez, ele volta aqui, então temos um bloco válido. Entra também. Entra também. Confia no Wyckoff. Não confia em si, porque quando você começa a confiar em ti, você começa a fazer aquilo. Você começa a fazer coisas da sua cabeça. Porque o que acontece, pessoal, é que no mercado temos algo de causa e efeito. Primeiro, o mercado cria o quê? Cria uma causa. O mercado cria uma causa. Cria uma causa, que é ele andar de lado. Ele anda de lado, criando uma causa. Depois que ele acaba de criar essa causa, cria um efeito. Cria um efeito. O efeito, qual é esse efeito? Esse movimento assim. É por isso, onde a causa há efeito. Onde a criação da causa há efeito. Há efeito. Essa é uma das leis de Wyckoff. Causa e efeito. Ok. Esforço versus resultado. Eu não ia de falar nessa mentoria, pessoal. Ok. Vamos continuar. Aquilo que eu estava a vos dizer, pessoal. É assim como cria-se zona de order block. Zonas de qualidade. Não basta vir um bloco, não sei o que, não tem nada lá dentro. Qual é, bro? Order block. Bloco de ordem. As instituições com seu interesse em montar grandes posições frequentemente o fazem através dos blocos de ordens. Montar posições por blocos é uma prática comum nos mercados financeiros, realizada por market maker, tanto para prover liquidez ao mercado quanto para lucrar com as movimentações subsequentes. O que acontece? O mercado cria liquidez. Ele cria liquidez. Ele tanto prove liquidez. Cria liquidez. Ele vem nessa região, captura a liquidez. Na hora que sobe, o institucional começa a lucrar. Porque está a vender de ti. Não importa se você vai vender ou comprar. Se você começar a comprar nessas regiões, por exemplo aqui, você está a comprar do quê? Deles. Você está a comprar deles. Por mais que você compra, execute uma posição de compra ou venda, você está a comprar neles. Você está a comprar neles. Eles já compraram em estoque muito grande lá atrás. Eles já acumularam faz tempo. E agora começam assim. Você começa a entrar nessas regiões, não sei o que, você está a comprar deles. E você aproveita esse movimento com eles. É assim como funciona o mercado, pessoal. É assim como funciona o mercado. Ele lucra onde? Em dois sítios. Como o quê? Como ele vem. Captura liquidez. Ele captura liquidez. Estopando todo mundo, induzindo todo mundo para o lado contrário. E depois começa a subir. E quando sobe, você já começa a comprar aqui. Você começa a comprar dele. Começa a comprar dele. Você começa a comprar dele. Ele começa a prover liquidez para você conseguir executar o quê? Operações. Começa a comprar dele. Começa a comprar dele. Começa a comprar dele. Até um momento lá que ele vai fazer o quê? Pode fazer uma distribuição para despejar tudo. O mercado cai. Isso já é aprofundado no Wyckoff. Ok, pessoal. Mercado financeiro anima, meu amigo. Mercado financeiro anima. Anima se você ser disciplinado. Não fazer isso de um jogo, não sei o que. Ok. Podemos pensar nisso como uma compra no atacado. É aquilo que eu disse. Eles compram no atacado. Compram lá embaixo.
as instituições adquirem um grande volume de uma só vez com a intenção de distribuir esses lotes gradualmente no mercado. É aquilo que eu estava a explicar. Aquilo que eu estava a explicar. Aqui, ele depois que comprou em grande quantidade, quando ele sobe assim, ele começa a distribuir para o pessoal que vai comprar, vai vender, vai negociar aqui. Você compra, você compra dele, você está a comprar dele. No mercado, eu diria que não existe você vender para o institucional. Não. Você compra, independente se você esteja a executar ordem de compra ou de venda. Você está fazendo o que? Você está comprando um institucional. Você está comprando um institucional. Porque ele colocou que está a prover liquidez no mercado para eu e você montarmos posições. Montar posições. E nós, o objetivo é fazer o quê? Depois da captura de liquidez, aqui enquanto ainda está barato aqui, nós começamos a comprar. E não comprar nessas regiões onde já está caro, não sei o que. Compramos aqui nessas regiões bem barato. O preço vem subindo, vem subindo, vem subindo. Nós também lucramos com eles. Estamos bem felizes. Eles também estão bem felizes. Tá vendo? Nós não trabalhamos contra ele. Logo de repente, vê um Joãozinho. Tem uma zona que nem não é de nada. Estamos numa tendência bem saudável daquilo, de compra. Numa tendência bem saudável de alta. Tá numa boa, sai de uma distribuição, tá não sei o que. Não estudou o Wyckoff, smart money dele é aquele no básico, não sei o que. Quero vender. Qual é a sua, man? Qual é a sua? Quer vender para quê? Queres fazer o quê? Nos deixa, nós lucramos, nós. Porque nós estamos constitucional. Isso daí vão furar isso. Vão furar. Vão furar. Vão furar. Já é isso daí. Mercado, pessoal. Mercado te conta uma história, te diz. É assim como o mercado. Ok. Ok, essas compras adicionais em bloco são na maioria das vezes construídas a partir de uma causa. O que é uma causa, pessoal? É aquilo onde o mercado anda de lado. Ele cria uma causa. E quando começa a desenvolver, é um efeito. É como estamos falando de operadores que atuam em todos os time frames. Operadores que atuam em todos os time frames são OTFs. Eles já atuam num minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 4 horas, 1 hora, diário, mensal, não sei o que. Eles já atuam em todos os time frames. O que vemos dentro de um order block é muitas vezes a construção de uma causa em um prazo menor. Eu expliquei isso. Quando nós vemos um order block, aquela mulher com grávida aquela, ou aquela mulher com uma bundinha assim, que é um order block, aquela mulher com uma bundinha, ali é o que? Dentro daquela bundinha ou dentro daquela mulher grávida, há lá uma construção de causa, há lá um bebezinho lá, tá vendo? E lá dentro daquela bundinha daquela mulher ali, tem lá eu não sei o que mas é isso. Mas é isso. Dentro, por quê? Porque tem esses order block, vamos ver lá à frente. Eu desenhei. Tem esse order block assim, dessa mulher grávida. Da mulher grávida. Tem construção de causa aqui dentro, meu amigo. No time frame menor. Já dessa mulher aqui que tem uma bundinha assim, uma bundinha, não uma bunda exagerada, uma bundinha mesmo, tem lá a construção de causa. É o que dá qualidade ao order block, meu amigo. É o que dá qualidade ao order block. Já, como eu disse,
é, o que vemos dentro do order block é muitas das vezes a construção de causa em um prazo menor. Ou seja, dentro de cada bloco pode haver uma microestrutura. Aquilo que eu falei, uma microestrutura. Qual é essa microestrutura? São isso daqui. Isso daqui quando o preço anda de lado. Uma microestrutura de causa e efeito. Onde há o quê? Há uma causa e depois é gerado um efeito. É gerado um efeito. Há uma causa e depois disso é um efeito. Aqui é um order block. É um order block. Que às vezes se assemelha a uma estrutura de Wyckoff genuína e outras vezes não. Outras vezes não. Porque a questão estruturas, pessoal, são estruturas de Wyckoff. Tá vendo? Porque eu disse isso daí porque você pode dizer que não, isto aqui não parece com a estrutura de Wyckoff, não sei o que. Meu amigo, andou de lado, não sei o que, às vezes pode andar bem feio, bem estranho, não sei o que, tá vendo? Ele andou de lado, você trocou time frame ali, tem um order block, não sei o que. Meu amigo, é uma estrutura de Wyckoff, teve uma construção de causa lá dentro lá. E é um order block de qualidade. É um order block de qualidade. E esses order block, o que acontece? No movimento normal há de vir assim, tá vendo? E há de ter um order block engolfado. Mas dentro desse order block, aqui dentro dessa zona aqui, tem isto daqui. Isto daqui está aqui dentro. É por isso que eu coloquei essa seta aqui. Só para vocês saberem, essa seta aqui. Dizendo que isto daqui está aqui dentro. Construção de causa interna dentro do bloco. Perceberam bem? Construção de causa interna dentro do bloco. Dentro da onde? Deste bloco aqui. E quando o mercado vem, cria liquidez antes de tocar o order block, vem tocar nessa zona aqui. É uma zona válida. Pega um movimento, surfa. Por quê? Porque nós queremos o quê? Nós queremos, primeiro, para nós termos uma oportunidade de trade, temos o quê? Queremos criação de liquidez, que é isto aqui. Captura de liquidez. Já capturou liquidez. Já criou liquidez, já capturou liquidez. E aqui teremos uma oportunidade de trade. Dentro da onde? Dentro do order block. É necessário sempre ter order block? Não. Vamos ver os contextos. Mas se ter order block, ainda melhor. Ok. Eu não sei se vocês estão comigo, estão a perceber. Mas eu não tenho esse problema de explicar não perceber. Eu acredito que vocês estejam a perceber. Ok. Sempre que o preço se move lateralmente em equilíbrio, entendemos que aquela faixa de preço se tornou uma região de valor. Eu falei disso, sobre regiões de valor. Essas regiões, quando um preço, vamos naquilo dos lobos. Vamos naquilo. Vamos naquilo. Essa região daqui é uma região de valor. Essa daqui é uma região de valor. O preço fica mais tempo aqui, ficou mais tempo nessa região, andando do quê? Andando de lado. É uma região de valor. E se negocia-se a partir dessa faixa de preço. Tá vendo essa faixa de preço aqui? Isto daqui são preços que foram negociados nessa região. Levou mais tempo, é por isso que é uma região de valor. É uma região interessante. É uma região interessante. Então vê como são as coisas. Wyckoff com Smart Money, como anima. Ok. Entendemos que aquela faixa de preço se tornou uma região de valor para o ativo. Regiões de valor naturalmente atraem interesse. E onde há interesse, há liquidez. Portanto, um order block deriva seu poder justamente por apresentar uma zona de interesse institucional consolidada. Meu amigo, é isso daí. Justamente porque
representa uma zona de interesse institucional consolidada. Quando o mercado está consolidada, é porque está a andar de lado. É uma zona de interesse. É. Cadê o SDK daqui? Tem que já começar a marcar de novo. Eu quando eu opero, eu geralmente não faço aquilo. Não marco. Aqui problema já capturou, mas isto aqui é uma zona de interesse. Isto daqui é uma zona de interesse. É uma zona de interesse. Aqui capturou. Mas é uma zona de interesse. Ele capturou, precisaria de confirmação, não sei o que. Ele só veio para capturar liquidez. Aqui, essa zona aqui, consolidada, é uma zona de interesse. Quando é que ele saiu, veio testar também aqui, Davi. Só veio sentir aqui e basou. Uma zona de interesse. Essas zonas laterais são zonas de interesse. Não só, pessoal, se andar de lado logo capturar liquidez, nós temos o quê? Temos uma oportunidade de trade. Temos uma oportunidade de trade. Por exemplo, aqui andou de lado e capturou liquidez. Andou de lado nessa zona, capturou liquidez, temos uma oportunidade de venda. Acessivamente, essas são as chamadas zonas de interesse. Isto daqui andou de lado. A ver, ele deixou um topo bem expressivo, pode querer vir capturar, por isso que eu marquei. Mas isto daqui também é uma zona, uma zona de interesse. A ver, muitas das vezes quando a zona saiu com força, tá vendo? Ele veio capturar liquidez. Você me pergunta, bro, como eu posso saber se entrar numa zona de interesse ou não sei o que? Tipo, entrar nessa zona aqui, ou entrar após captura de liquidez, tá vendo? Nesse caso aqui, meu amigo, como isto aqui tem um topo expressivo, topos expressivos são esses topos bem expressivos que vão para cima fazer assim, que você vê em diferentes tipos de time frame a partir de 15 minutos para 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 4 horas. Você consegue visualizar o mesmo topo assim. É bem expressivo. Isso é muito atrativo. Aqui fica muita liquidez. É por isso que o preço tende a ir buscar essa região para capturar essas regiões aqui. Por quê? Porque muitos estão protegidos nessas regiões aqui. Estão protegidos. Tem pessoas que acreditam que há de respeitar o topo, há de voltar. Tem pessoas que estão a proteger desde lá os seus lucros. E já, essas regiões aqui ficam com bastante liquidez. Mas regiões laterais, pessoal, são regiões de interesse. E geram order blocks. E geram zonas de order block. É aquilo que eu estava a dizer, mas ok. Tá vendo? Neste caso daqui, pessoal, o que pode acontecer? Isto aqui acabou de limpar essa liquidez de cima. Acaba de limpar essa liquidez de cima. E pessoal, quando acaba de limpar a liquidez de cima, aqui é a zona de oportunidade. Tá vendo? Aqui você já espera por uma mudança de caráter. Por exemplo, se você entrar por uma mudança de caráter, isso daqui. Por quê? Porque já houve captura de liquidez, já houve tudo. Já houve tudo. Só que aqui, você juntando com leitura de fluxo, tipo, ou melhor, análise de preço e volume, você basa, meu irmão. A ver, aqui teve uma mudança de caráter, com interesse. Teve uma mudança de caráter com interesse. Você, qualquer parte dessa região que entra, deixa o seu stop aqui. Porque ele já capturou liquidez. Deixa o seu stop ali, que são de 12 pips. Tá vendo? Para quê? Você já teria um trade de 3 vezes o risco. De mais de 3 vezes o risco. Tá vendo? Sendo que ele já fez o que? Ele já capturou liquidez. O que você tem que fazer após a captura da liquidez é fazer o que? É uma oportunidade de trade. E olha só, ele capturou 2 vezes liquidez. Capturou essa liquidez, capturou também essa liquidez onde o mercado ficou andando de lado. E agora você me diz que, mas dos lobos, eu tenho que entrar nessa zona aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui, meu amigo,
Aqui você vai afiando as suas técnicas quando mais você evolui. Tá vendo? Temos esse fundo expressivo. Né? Esse fundo expressivo. Porque o mercado quando sobe deixa fundos. O que temos aqui? Temos isso daqui. Quando o mercado sobe, deixa esses fundos expressivos. Tá vendo? Nesse caso aqui, nós teremos que fazer isto daqui. Para vir entrar aqui. Depois que ele captura a liquidez, deixar uma configuração aqui. Ou vir aqui embaixo. Captura a liquidez. E você já tem uma oportunidade aqui. Tá vendo como que são as coisas? As oportunidades são feitas a partir de captura de liquidez. Mas ok, vamos continuar a falar de order block. O ativo encontra uma faixa de preço de interesse mútuo. Interesse mútuo é interesse entre compradores e vendedores, aquilo que eu falei no início. Compradores e vendedores, eles concordaram que nessa faixa de preço aqui, compradores e vendedores concordaram que nessa faixa de preço, como está a ver, estes números aqui, é o melhor sítio para se negociar. É o melhor sítio para se negociar. Então o mercado, muitas das vezes, quando vai brincar por muito tempo, cria liquidez e volta para aqui, tá vendo? Tende a respeitar. Tende a respeitar essas zonas de order blocks. Tende a respeitar. Tende a respeitar já. É isso daí. Por quê? Porque é uma zona de interesse, é uma zona que houve interesse mútuo. Que compradores e vendedores concordaram que aqui dá para negociarmos. Essa zona de valor gera uma região de interesse. Uma causa é construída e eventualmente os preços disparam para o lado da menor resistência. Para o lado da menor resistência. Vamos falar no Wyckoff. Eu, na verdade, o Wyckoff, pessoal, é de dar o básico. É de dar o básico só para vocês pegarem como é que é de fato isso daqui. Ok, dessa forma. Os grandes players compram no atacado, executando compra por bloco. Compra por bloco. Ok, o que acontece? Observa que o mercado, após essa compra potencial, tende a gerar um movimento forte e sustentado. Depois que acontece isso daí, depois que gera-se o bloco, o mercado muitas das vezes cai com força. O mercado cai com força depois do order block. Essas zonas de order block, o mercado sai com uma pressão. Por quê? Porque é ali onde ele estava a negociar. Lembre-se, todo o movimento sustentado de preço é causado pela participação institucional. Todo o movimento sustentado de preço é causado pela participação institucional. Quando o preço começa a andar saudável, isto daqui, pessoal, que isto daqui caiu assim, isto daqui, meu amigo, foi participação institucional. Por quê? Porque já capturou liquidez. É um movimento sustentável. Aqui houve uma participação institucional, porque já a liquidez foi limpada. Eu estou a falar de liquidez, estou a falar da order block, não sei o que, tá vendo? Mas eu quero que entendas isso. Quero que entendas isso. Já o que eu estava a falar aqui, deixa eu deixar numa hora aqui, só para perceberes que quando o mercado sai dessas zonas aqui, ele dispara. É aquilo que eu escrevi lá. Quando sai dessas zonas, essas zonas aqui, vê só, os candles, candles bem cheios, vê lá, ele sai daqui disparando, ele já dispara. Ok, podemos ver, aqui não, sabe, nada é sempre no mercado e você tem que entender isso. Aqui tocou nessa região aqui, sentiu nessa região, mas nas regiões de order block
quando são geradas zonas de order block, essas zonas aqui, essas zonas aqui, ok, quando são geradas essas zonas aqui, geralmente o preço sai daqui com muita pressão, com muita força. E, contando que dentro desse order block aqui, temos um movimento interno, um movimento lateral. Temos um movimento lateral. E sempre quando ele sai dessa região aqui, ele sai com uma pressão muito grande. Por quê? Porque são os institucionais que estão a movimentar o preço. Os institucionais aqui estão por detrás daquele movimento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Portanto, para que o bloco seja considerado válido, para que de fato tenha ocorrido compra, vendas institucionais significativos, precisamos ver um efeito da causa escondida dentro do bloco. Esse efeito se manifesta com um movimento de preço desequilibrado. Um movimento de preço desequilibrado, deixando o quê? Deixando ineficiências, fair value gaps. Mas temos isto daqui, pessoal. Dentro dessa zona aqui, deixa eu cortar isso daqui. Ok. 4 horas. Tá a ver, pessoal? Que isto daqui é um order block. Vê só isso daqui. Vê lá isto daqui. O mercado andou o quê? Andou de lado. Bom exemplo isso. O mercado andou de lado. E quando andou de lado, saiu com o quê? Saiu com muita força, fazendo o que? Um desequilíbrio entre os preços, que é o que? Que é um fair value gap, deixando esses buracos aqui. Tem que deixar esses buracos, um desequilíbrio entre os preços. E esses pauzinhos aqui, esses pavis, não se encontram, não se dão as mãos. Eles não se dão as mãos. Tá vendo? Ele deixa o quê? Ele deixa isso. Fair value gap. Deixa essas regiões. Criando o que? Um desequilíbrio no preço. E ele cria o quê? Ele cria um desequilíbrio. Quando sai dessa zona, desse jeito aí sim, ele dá mais qualidade ao order block. Dá mais qualidade ao order block. Ok. Deixa eu colocar, se eu for colocar diário aqui, a de ver bem um bloco aqui. Isso aqui é coisa de download do Wyckoff. Ok. Ok. Já é isso daqui, pessoal. Um order block. Essa região de bloco. O preço criou um order block, saiu com essa pressão que falamos, e o que ele faz? Ele cria liquidez, essa toda a pista de liquidez. Depois ele captura essa liquidez, vem nessa região aqui, e respeita nessa região. Por quê? Porque aqui houve o quê? Houve zona de order block, houve criação de liquidez, houve captura de liquidez, houve uma oportunidade de trade. Ok. Falamos sobre desequilíbrio do preço e order block válido é, portanto, aquele que gera uma movimentação desequilibrada após a sua formação. Aquilo que eu disse, deixar aqueles buracos, aqueles fair value gap, imbalance,
aquele buraco, ferve gap, imbalance, ineficiência, pode chamar como você entender, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Isso reflete a lei da causa e efeito que permeia todos os mercados. O order block é a causa e dentro dele, visualmente, essa causa está construída dentro do order block. Aquilo que eu disse, que é o quê? Que é o mercado andar de lado. É a causa. O movimento posterior é o efeito que confere a validade do bloco. Aquele efeito que ele sai da estrutura lateral, ele faz assim com força, ele confirma o bloco, que o bloco tem qualidade, sim, o bloco tem qualidade. Ok, mas atenção, para que esse movimento desequilibrado valide o bloco, ele também precisa renovar uma estrutura de preço. É necessário renovar uma estrutura de preço. Qual é essa estrutura de preço, pessoal? Essa daqui. Um movimento sempre tem que renovar uma estrutura de preço. Tem que haver um movimento assim. Renovação. O BOS, esse movimento BOS, é um movimento de renovação de estrutura do preço. Ele tem que ver algo como assim. Ele tem que ter essa renovação. Pode vir daqui um order block, por exemplo. Ele renovou. O que é uma renovação? É renovar o topo. Renovar a estrutura do preço. Não faz sentido e não é válido se for desse jeito aqui. Se for desse jeito aqui, ele faz isso daqui, ele não renova. Simplesmente ele vem aqui e logo faz isso. Não faz sentido. Ele tem que fazer o que? Tem que renovar, demonstrando que, na verdade, eu estou disposto a continuar. Depois daí, ele pode vir assim. Aí sim, faz sentido. Igual a uma mudança de caráter bem grande, tipo essa daqui. Se por acaso também acontecer isso daqui, tá vendo? Isso daqui também. Aqui faz sentido. Pegar quando ele faz o quê? Quando ele vem nessa região aqui. Porque ele querendo como não, ele renovou fazendo uma quebra de estrutura. Tá vendo? E aqui faz sentido entrar. Já ele precisa renovar, é necessário ele renovar, fazer esse movimento de BOS. Ou este movimento assim, uma mudança de caráter bem grande. É muito necessário. Para se validar esse order block. Para validação desse order block. A ver. Já é isso daqui, aqui era uma das aulinhas aqui. Ok, é isso daqui, pessoal. Tem que ver exatamente isso daqui. Um order block, criação de liquidez, captura de liquidez, temos uma oportunidade de trader. Ok. E por quê? Porque o movimento significativo, sustentado e desequilibrado, exatamente o que buscamos identificar, precisa quebrar um equilíbrio anterior, uma estrutura para ser considerado como tal. Ele precisa renovar uma estrutura. Ele precisa fazer isso daqui, é muito importante. Precisa renovar, precisa, se não renovar, pelo menos fazer isso. Precisa quebrar para ser válido, para um order block ser válido. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever, me siga no Instagram, e de postar muito conteúdo lá. E pessoal, partilha o vídeo mesmo, partilha o máximo possível e comenta aí o que você está a achar sobre o quê? Sobre essa mentoria. Pode comentar, fica à vontade. Comenta qualquer coisa mesmo. E pessoal, eu termino por aqui. Foi.